Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos ver estruturas de decisão. Bom, o Python oferece para a gente três tipos de estrutura de decisão. Na verdade é a mesma estrutura de decisão com variações. Uma delas é um if. O if a gente pode encarar como uma estrutura de decisão que permite colocar código opcional dentro de um programa. Então o código que está dentro daquele if pode ou não ser executado. A outra estrutura é if-else. O if-else ele funciona como um código alternativo. Então, o código que está no if ou o código que está no else será executado em função de uma condição. E a última é o if-elif, onde eu posso ter diversos elifs. É também um código alternativo, mas uma situação onde eu tenho múltiplas alternativas em função de uma determinada condição. Então, começando pela estrutura mais simples, que é a estrutura de código opcional, decisão do tipo if pura, né? Se a gente estiver olhando no pseudocódigo, essa estrutura tem essa carinha aqui, né? Se uma condição for verdadeira, então executa essas instruções aqui. Quando a gente migra para o Python, né, vocês podem perceber que é muito parecido, né, só muda o idioma para inglês. If tem a semântica do C, do português, né, então if, condição verdadeira, e eu tenho um conjunto de instruções que devem ser executadas. Bom, então algumas regrinhas, né, para a gente. Aquele bloco, aquele conjunto de instruções só é executado se a condição for verdadeira. Essa condição ela pode ser uma expressão usando qualquer um daqueles operadores que a gente viu na aula anterior, mas lembrando que a resposta dela tem que ser booleana. Então, no final, o resultado tem que ser verdadeiro ou falso. Se eu estiver querendo fazer alguma coisa relacionada a um operador aritmético, depois eu vou ter que ter algum operador relacional para eu chegar no espaço dos booleanos e dar uma resposta booleana. Então, por exemplo, eu posso ver se 5 mais 2 é menor do que 3. Então, isso aí no final me dá um booleano. E uma coisa muito importante no Python, os blocos de instrução no Python, eles são delimitados por indentação. Diferente de outras linguagens, por exemplo, em Java, em C, a gente usa abre chaves e fecha chaves para falar que aquele bloco de código pertence a um if. No caso do Python não, tem que identar. E sempre identar é igual no programa. Se você tem o hábito de identar com 4 espaços, usa sempre 4 espaços. Se você usa 2, usa sempre 2. Se você usa tab, usa sempre tab. Usa sempre o mesmo estilo em todo o seu código. Então aqui tem um exemplozinho. Aqui nesse exemplo eu estou criando uma variável número. Essa variável está pedindo para o usuário entrar com um número, está lendo isso do teclado, lembra que tudo que é lido do teclado é string e está convertendo para inteiro. Então esse número aqui vai receber, no final das contas, um número inteiro. E aí eu estou vendo o resto da divisão desse número por 2. Se o resto da divisão desse número por 2 for igual a 0, é porque o número é par, ele é divisível por 2. E aí eu escrevo na tela o número é par. Então, o propósito desse exemplo, desse programinha, é informar que um determinado número é par. Se o número for ímpar, ele não vai falar nada. Se o número for par, ele vai escrever isso aqui na tela. Então, nota que tem uma indentação, o Python sabe que o que eu quero que ele faça, se isso aqui for verdadeiro, é executar essa linha de código aqui. Já num outro programinha, um pouquinho mais elaborado, eu tenho várias instruções para serem executadas dentro de um C, dentro de um if, Esse programinha aqui, ele soma 2 números, se o usuário desejar. Então, a primeira coisa que o programa faz é perguntar para o usuário, você deseja somar? E a gente dá a opção sim e não para o usuário. Então, ele vai digitar S ou N. Ele digita, a gente vê se a opção que ele digitou é igual a S, nota que eu não converti para numérico, até porque eu não posso, isso aqui são letras. Então, na hora que eu comparo, eu coloco aspas simples para indicar que eu estou comparando o que está dentro dessa variável com a letra S. Se isso aqui for verdade,
Aí sim ele pede para o usuário digitar o primeiro número, pede para o usuário digitar o segundo número, faz a conta do resultado da soma dos dois números e mostra na tela esse resultado, e no final ele fala um até a próxima. Nota que esse até a próxima vai ser executado sempre, porque não está indentado. Então, na hora que esse if terminar, seja executando, ou seja entrando, ou seja não entrando, quando o if terminar, a próxima instrução é esse print. Então, mesmo que o usuário digite não, ele vai receber a frase até a próxima. Bom, aquela estrutura era mais simples, é de um código opcional, que ele pode ou não ser executado. Agora a gente vai ver código alternativo. O código alternativo é uma estrutura do tipo: se uma condição for verdadeira, então executa esse bloco; se não, caso contrário, executa esse outro bloco. Então sempre vai ter alguma coisa sendo executada, seja o primeiro, seja o segundo bloco. Isso no Python, o início é igualzinho que a gente já viu. If condição dois pontos, esse dois pontos é fundamental, hein, gente? Se eu não botar o dois pontos, não vai funcionar. If condição dois pontos, e eu ponho as instruções que têm que ser executadas se isso aqui for verdadeiro. Else dois pontos, as instruções que têm que ser executadas se isso aqui for falso. Então a única coisa que mudou é que aqui a gente botou esse else. Se eu não ponho o else, se der falso, ele simplesmente segue a execução do código principal. Se eu ponho o else, esse código só vai ser executado se essa condição for falsa, porque se ela for verdadeira, é o primeiro bloco que vai ser executado. Bom, então isso é mais ou menos o que eu expliquei no slide anterior, né? Ele vai executar um bloco ou outro em função da condição ser verdadeira ou falsa, mesmas regras do if que a gente viu anteriormente. Esses blocos eles podem ter uma instrução ou diversas instruções, não faz diferença, tem que estar identado, né? E eu posso ter ifs dentro de ifs, né? A gente chama isso de if aninhado. Então nada me impede de, dentro do bloco principal do if ou no else, eu ter um outro if. Eu posso fazer isso quantas vezes eu quiser. Só tem que tomar cuidado porque o código vai ficando confuso, né? Então você tem que ter muita clareza do que você está fazendo. Bom, aqui tem um exemplozinho do programa parecido com o anterior, só que esse aqui ele me fala se o número é par ou ímpar. Então mesmo quando for ímpar ele vai me falar. Então aqui eu peço para entrar um número, converto para inteiro, coloco na variável número, verifico se o número dividido por 2 tem resto 0, eu escrevo o número é par. Caso contrário, eu escrevo o número é ímpar, né? Então aqui ou esse código vai ser executado, um dos dois, dependendo da condição. Mas aqui tem um outro exemplozinho, né? Um exemplo onde eu quero somar ou multiplicar dois números. Então, como é que eu fiz aqui nesse código? Eu entro com uma frase: deseja somar, e aí eu aviso para o meu usuário que se ele quer somar, ele tem que apertar, ele tem que digitar S. Ou multiplicar, M. Então, eu vou ler o que ele digitou nessa variável AP. Logo em seguida, eu peço para ele digitar o primeiro número, digitar o segundo número. Se o AP é igual a S, nota que aqui eu usei aspas dupla, não tem problema. Se eu abro com dupla, eu fecho com dupla. Se eu abro com simples, eu fecho com simples. O mais usual é trabalhar com aspas simples. Então, se o AP é igual a S, R é igual a X mais Y, e eu escrevo o resultado da soma é R. Caso contrário, R é igual a X vezes Y, e eu escrevo o resultado da multiplicação é R. Só que aqui tem um probleminha, que talvez vocês tenham reparado. Na verdade, eu estou verificando se o AP é S. Mas vamos imaginar que ao invés de escrever M, ele escreveu X. Ele escreveu algo que não era para ser escrito. O programa vai fazer a multiplicação, porque tudo que não é S vem para o else. Isso aqui deu falso, vem para o else e ele faz a multiplicação. O que pode ser visto como um bug, porque a multiplicação só deveria ser feita quando o usuário digitar M. Bom, então vamos ver uma outra estrutura, que é o elif, que vai ajudar a gente a resolver aquele bug do código anterior. Como é que funciona o elif? Quando a gente está em pseudocódigo, eu tenho se condição, então, um conjunto de instruções, como a gente já viu antes, e aí vem o se não. Só que para o meu se não, eu posso criar uma nova condição. Quer dizer, essa condição aqui faz alguma restrição, ela é falsa,
eu venho para o senão, mas eu não quero executar o código de forma indiscriminada. Eu quero criar uma subcondição, nesse caso da primeira ser falsa, para aí sim executar um determinado código. Né? Então, para fazer isso no Python, é claro que eu poderia ter um else, dentro do else ter um outro if. Poderia. Só que faz o código ficar burocrático. Então, o Python criou essa palavrinha elif. O elif é uma mistura de um else com um if novo. Então, se a condição for verdadeira, eu rodo isso aqui. Se ela for falsa, eu testo essa segunda condição. Se essa segunda for verdadeira, eu rodo isso aqui. E eu posso ter vários outros elifs. Né? Então, quando você tem vários elifs, ele vai testando um por um em sequência. Quando ele encontrar um verdadeiro, ele entra naquele código do verdadeiro. Né? Então, de novo, isso aqui é para vocês quando forem estudar, né? Detalhe um pouco mais o que eu acabei de explicar. Ele executa só o bloco que tem a condição verdadeira. Eu posso colocar diversos elifs, quantos eu quiser. Eu posso ter instrução individual ou em bloco em qualquer um dos ifs ou elifs, desde que esteja identado para o Python estar ok. E eu posso ter um else no final. Depois de um monte de elif, eu ponho um else. Como é que o Python vai entender isso? Ele vai testando condição a condição. Enquanto está dando falso, ele está indo para a próxima. Se ele achar uma verdadeira, ele executa aquilo ali e sai da estrutura. Agora, se ele chegar no fim e não encontrar nenhuma verdadeira e encontrar um else, ele vai rodar esse else. Então, esse else deu tudo errado, deu tudo falso, então roda alguma coisa aqui no fim. Eu botei um exemplo aqui na direita, né? If condição tem um conjunto de instruções, elif condição, outro conjunto, elif condição, outro conjunto, quantos elifs eu quiser. Então o Python vai testar essa condição. Deu falso, vem para a próxima. Deu falso, vem para a próxima. Se uma der verdadeiro, ele executa e sai da estrutura inteira. Se nada der verdadeiro, se ele chegar até o final com tudo falso, ele entra no else e executa esse else. Que o else não tem condição, ele sempre é executado. Bom, então um exemplozinho de if, else com elif no meio, programa para somar e multiplicar dois números que a gente já tinha visto. Eu peço para o usuário informar se ele quer somar ou multiplicar. Leio o primeiro número, leio o segundo número e eu testo. Se o OP é S, eu faço a soma e mostro o resultado na tela. Aí aqui, ao invés de botar um else, como a gente fez num dos slides anteriores, eu botei um elif, com uma segunda condição, se o OP é M. Eu testo isso aqui e ponho a multiplicação. E tem um else no final falando opção inválida. Então olha que interessante, esse programa corrige o problema do programa anterior. Então se o cara digitar X, isso aqui vai dar falso, ele não vai fazer a soma, isso aqui vai dar falso, ele não vai fazer a multiplicação, vai entrar no else e vai falar que a opção é inválida, porque realmente as opções válidas são S e M. Só que tem um probleminha aqui, né? O probleminha é que eu estou sempre lendo o X e o Y, mesmo que o usuário digite uma opção inválida. Então ele vai ler desnecessariamente esse X e Y, vai processar desnecessariamente, para no final falar que a opção é inválida, né? Então como é que eu corrijo isso? Uma forma possível de corrigir seria pegar aquele código e jogar para dentro do if, né? Então se a opção é soma, aí sim eu leio as variáveis, que eu vou precisar delas para fazer a soma. Se a opção é multiplicação, aí sim eu leio as variáveis. Então isso aqui resolve aquele problema. Eu não vou, quando o cara digita uma opção errada, eu não peço para ele escrever mais nada, eu só falo opção inválida. Só que aqui tem um outro problema, código redundante. Né? Essas duas linhas de código são iguais a essas outras duas linhas de código. Isso é muito ruim para um programa, né? Isso dificulta a manutenção, aumenta a chance de ter bug, um bug que você corrige aqui, mas esquece de corrigir lá. Então não é legal. Então como é que eu posso lidar com isso? Uma forma de lidar com isso é eu fazer uma equação um pouco mais elaborada num teste para ver se a opção é válida ou não. Então eu leio a opção, primeira coisa que eu vejo, se a opção é S ou a opção é M, aí eu entro num bloco que eu sei que a opção é válida e aí eu faço a leitura do X e Y. Depois que eu fiz a leitura do X e Y, eu vou ver, poxa, eu sei que eu tenho uma opção válida na mão, mas minha opção é S, se for S, a resposta vai ser a soma. Se não for S, a resposta vai ser a multiplicação. Nota que eu não preciso de um elif,
Porque como eu tenho só duas opções e eu já estou num bloco que me garante que é uma das duas, se não for essa é porque é M. Então não preciso testar mais nada, faço a multiplicação, mostro o resultado. Se não é nem S nem M, eu vou cair no else e eu vou falar que a opção é inválida. Então esse código aqui resolve os problemas dos códigos anteriores. Mas para vocês verem que você pode ir refinando o seu código, você vai vendo coisas que não estão legais, você vai aprimorando para tornar esse código mais fácil de manter, mais fácil de ler, mais correto para executar, né? Aqui tem um outro programinha para mostrar para vocês, exercitar esses conceitos que a gente viu. Esse programinha me fala o número de dias de um determinado mês. Então a primeira coisa que ele faz é perguntar qual é o mês, né? Eu informo de 1 a 12 e eu converto esse número para inteiro, ele guarda na variável mês. Primeira coisa que ele faz aqui, de fato, é verificar se o mês é 1 ou 3 ou 5 ou 7 ou 8 ou 10 ou 12. Se for um desses, ele já escreve na tela: o mês tem 31 dias. Caso contrário, ele tem um elif, porque ele vai testar mais coisa, né? Então, se não é nenhum desses, aí ele vê, se for 4, 6, 9 ou 11, ele escreve: esse mês tem 30 dias. Aí veio para um outro elif, quer dizer, se não for nem o primeiro nem o segundo, só resta o mês 2, né? Então, se o mês é 2, ele pede para o usuário entrar com um ano de 4 dígitos e ele aplica essa equação que detecta se um ano é bissexto. É uma equação esquisitinha, né? O resto da divisão do ano por 400 for 0, ou o resto da divisão do ano por 4 for 0 e o resto da divisão do ano por 100 for 0. Se isso aqui não for 0, se isso aqui for verdade, esse ano é bissexto, ele fala que o mês tem 29 dias, fevereiro, no ano bissexto, 29 dias. Se isso aqui for falso, ele fala que esse mês tem 28 dias. Mas por que eu pus um elif se o mês 2 é a última opção? O mês 2 é a última opção, né, depois que já passou nesses if e elif anterior, é porque eu estou assumindo que o cara digitou um mês certo. Mas pode ser que ele tenha digitado o número 0, ou o número 13, ou o número 50. Então, na verdade, eu pus o elif para ver se ainda é o mês válido. E no final eu ponho um else, mês inválido. Quando que esse else vai ser executado? Quando não for nenhuma dessas opções, ou seja, não for nenhum mês de 1 a 12. É porque ele digitou um número errado e eu estou avisando para ele que está errado. Bom, e para a gente terminar, eu queria falar um pouquinho de escopo de variável. O que é escopo de variável? Escopo de variável é o local onde a variável é válida. Então, é claro, antes de eu declarar a variável, antes de eu atribuir um valor para a variável, ela não é válida. Eu não posso usar ela se eu ainda não atribuir um valor para ela. Agora, ela passa a ser válida a partir do momento que ela foi atribuída pela primeira vez. E aqui tem uma pegadinha no Python, que é um pouco diferente de outras linguagens, né? Às vezes a variável está dentro de um bloco, né? Então ela só vai ser válida se aquele bloco foi executado. Se eu tenho um if e eventualmente aquele if não é executado, eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu não vou poder usar a variável depois. Se aquele if não foi executado, a variável não vai existir, meu programa vai dar problema em tempo de execução. A gente vai revisitar isso depois no curso, mas eu queria discutir isso com vocês e dar um exemplo para vocês enxergarem o problema. Então vamos olhar para esse código aqui. Código simples, eu peço o nome da pessoa, a pessoa digita o nome, eu ponho na variável nome. Eu pergunto o sexo da pessoa, opções FM, ela digita o sexo. Se o sexo for M, quer dizer, se a pessoa digitou M no sexo, eu peço para ela entrar a idade. E aí eu ponho na variável idade. E no final eu escrevo: fulano tem idade anos. Agora notem que essa variável idade, ela só existe se o sexo for M. Se a pessoa digitar F no sexo, isso aqui vai dar falso, ele não vai entrar aqui. Quando ele tentar dar o print, a variável idade não foi atribuída. Isso vai dar um problema nesse programa. Aqui tem um exemplo, eu rodei esse programa, falei que o nome é Maria, o sexo eu botei F,
e aí o programa reclama que a variável idade não foi definida na hora que ele tenta dar o print. Por que não foi definida? Porque não entrou nesse if, né? E não foi, em nenhum momento foi inicializada a variável idade. Então isso aqui vocês têm que tomar um cuidado especial. Se você tem um if e variáveis são criadas dentro do if e você usa fora do if, você tem que se questionar o que você espera que aconteça caso aquele if não seja acionado. Talvez você deveria criar essa variável idade fora do if, botando um valor padrão para ela e só trocar o valor quando você estivesse dentro do if ou algo nesse sentido, né? Então, tenham essa preocupação, né? Quando você estiver usando uma variável, tenta pensar em função de toda a lógica que o programa executou antes, se essa variável, em todas as condições, vai existir, vai estar disponível, porque se não tiver, o seu usuário vai receber um erro desse tipo durante a execução. Bom, e agora uma sequência de exercícios, né? Eu comentei que na aula anterior de operadores não tinha exercício, que a gente ia deixar para fazer agora, né? Então tem uma sequência aqui de exercícios. Aqui é fazer um programinha que calcula o índice de massa corporal de uma pessoa, né? Existe uma equação para isso, que é a massa em quilos dividido pela altura em metros elevado ao quadrado. Se vocês ficarem em dúvida, procura na internet, vocês vão encontrar essa equação. Na Wikipedia eu peguei essa tabelinha aqui, né? Então o que eu espero que vocês façam? Um programa que informa o IMC da pessoa e dê a classificação da situação da pessoa. Em função do valor do IMC, você fala se ela está abaixo do peso saudável, peso em excesso, obesidade e tal. Então faça aquilo que a gente discutiu desde o início, o princípio de Polya. Pensa aqui, quais são as entradas? O que eu preciso pedir para o usuário para eu poder fazer esse exercício? Qual é a saída que eu tenho que dar para o usuário? Né? Que tipo de processamento que eu tenho que fazer? Um segundo exercício, leia 3 coordenadas num espaço 2D. Então eu vou ler 3 pontos, né? Na verdade, x e y, x e y, x e y de cada um dos pontos. E identifique se formam um triângulo, juntamente com seu tipo. Primeira coisa, eu tenho 3 pontos num espaço 2D. O espaço 2D é um eixo x e y, né? Uma folha de papel. Tenho 3 pontos na folha de papel. Quando que eles não formam um triângulo? Eles não formam um triângulo se eles estiverem na mesma reta, né? Então, se eles estão numa mesma reta, ou se eles são o mesmo ponto, são coincidentes, eles não vão formar um triângulo. E o tipo do triângulo depende da característica dos lados. Então, como é que vocês podem fazer esse exercício? Vocês podem, primeira coisa, calcular os lados desse triângulo. Eu sei que para ser um triângulo, a soma de quaisquer 2 lados tem que ser maior do que o terceiro lado. Isso é uma característica de triângulo. Se eu tiver a soma de 2 lados igual a um terceiro lado, é porque eles estão numa mesma reta, não é um triângulo. Então, isso me ajuda a fazer essa conta. E para eu falar o tipo do triângulo, se todos os lados forem iguais, esse triângulo é equilátero. Se 2 dos lados forem iguais e um outro diferente, isósceles. E se todos os lados forem diferentes, escaleno. Então, a partir desses pontos, vocês vão ter que saber qual o tamanho dos lados e a partir do tamanho dos lados fazer um conjunto de matemática aí para saber se é triângulo e para definir qual é o tipo do triângulo. Outro exercíciozinho para vocês, façam um programa que leia um número inteiro de 5 dígitos e indique se ele é palíndromo. O que é um número palíndromo? É um número onde, lendo da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, a gente chega no mesmo número. Então, se a gente pegar o número 15451, né, o 15451, ou lendo da direita para a esquerda, 15451, é a mesma coisa. Então, esse número é um palíndromo. O usuário vai entrar com o número e você vai informar se é palíndromo ou não. E o último exercício, um pouquinho mais elaborado, né? Faça um programa que leia um número inteiro entre 0 e 9.999 e escreva o valor por extenso. Então vocês vão ter que pensar na lógica, né? E minha recomendação para vocês, ao invés de fazer direto de 0 a 9.999, faz primeiro de 0 a 9. Esse vai ser mais fácil. Na hora que estiver funcionando de 0 a 9, faz de 0 a 99.
Então você faz primeiro só para a unidade, depois para a unidade e dezena, depois para a unidade, dezena e centena, depois para a unidade, dezena, centena e milhar. Então o seu programa vai ganhando complexidade e você vai raciocinando melhor, com calma, como é que você faz para estender esse programa. Então, esses são os exercícios para a aula de hoje. A parte de if é bem pequenininha lá no tutorial do Python, mas se vocês quiserem dar uma olhadinha lá. E esses slides foram feitos em conjunto com a professora Aline e Vanessa. A gente termina aqui então a aula de hoje de estrutura de decisão. Eu peço para vocês fazerem esses exercícios e levarem dúvidas na quinta-feira para a gente discutir. Então até lá, obrigado.